Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem na nossa nave e hoje vai ser uma nave mesmo, nós vamos descolar, porque hoje tenho aqui uma pessoa maravilhosa que nos vai trazer assim um tema que ainda não trouxe à nave, que é a intuição e a mediunidade. Eva Mendonça, a própria! Olá Inês, olá, bom dia, Eva, obrigada. bem-vinda! Obrigada, Estou muito querida. contente de estares cá e de estares a abrir este tema e desmistificá-lo. Estou mesmo feliz. Pois. Ok, vamos falar então aqui de um pouco desta condição, vá lá, humana, tão especial, que todos somos de alguma forma, mas que ainda está um bocadinho depreciada, talvez, ou às vezes não tão bem compreendida por parte das pessoas. Eva, deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu lembro-me que quando te conheci-te como astróloga. Sim. Na altura. Sim. E estava-me agora mesmo a lembrar, estava-me a cair a ficha, porque foi através da nossa querida Isabel. Sim. Que te conheci. E já estive contigo noutros contextos, e eu acho que se calhar até ia começar por aí, que é, as pessoas às vezes acham que a espiritualidade, a mediunidade, a intuição é uma coisa que é só para os escolhidos, para as pessoas que já nasceram dentro de um mosteiro a meditar, não sei quantas horas. Sabes? E como te conheço de diferentes versões, e eu própria tenho as minhas várias versões, e sou uma pessoa que me considero uma pessoa conectada comigo, com a vida, com o espírito. Fala-nos da tua própria história, assim de uma forma muito resumida, só para as pessoas perceberem. Oh meu Deus, Inês, olha, só me está a vir uma frase do Raul Seixas à cabeça que diz que é uma metamorfose ambulante. É como eu me sinto. Eu tenho deixado várias versões de mim que me serviram imenso em alturas da minha vida, porque já cumpriram o seu papel. Portanto, eu já fui muitas coisas, já fui professora de crianças, já fui booker de DJs, e tive de facto ali um chamado muito grande para compreender o que é que se estava a passar comigo, porque eu tinha experiências de tal ordem de qualidade espiritual que eu tive que começar a perceber o que é que estava além daquela personalidade que eu conhecia como apenas um ser humano igual aos outros todos. Eu vou dizer-te uma coisa, vou-te confessar aqui uma coisa. Eu tenho uma mente racional, pragmática, imensa. Preciso de lógica e de coerência e de sentido para as coisas. Só que o que acontecia era que eu tinha experiências desde fora de corpo, desde entidades que já nos acompanham em espírito, portanto pessoas que desencarnaram, que comunicam comigo, e eu comecei a pensar cá para mim, bom, eu não estou esquizo, não tenho aqui nenhum problema patológico, mental, eu tenho estas experiências, elas são reais. Então, como a minha mente é muito pragmática, muito lógica, muito exigente ao nível de, não, isto tem que fazer sentido, eu acho que me fiz valer um bocadinho desse pragmatismo e dessa mente racional para depois investigar tudo aquilo que estava por trás destes processos que nos, vá lá, habilitam a ter experiências multidimensionais. Ou seja, eu diria que talvez a astrologia, para mim foi um enorme campo de autoconhecimento. Estudei 6 anos na escola da Maria Flávia, que já cá não está também. Foi um processo de autoconhecimento lindíssimo que eu depois consegui pôr ao serviço da humanidade, porque eu acho que ainda hoje sou uma apaixonada em investigar sobre a astrologia. Eu costumo dizer que é um saco roto. Quanto mais uma pessoa estuda, mais percebe que há mais para descobrir. Mas nessa caminhada foram muitas escolas que eu procurei, porque eu acho que em cada uma eu encontrava respostas que me ajudavam talvez a encontrar um entendimento maior acerca da nossa condição mais espiritual e multidimensional. Era mesmo importante para mim, percebes? Que houvesse um entendimento lógico daquilo que era abstrato. Portanto, então eu acho que o facto de ter buscado tanto trazer o plano do abstrato para o concreto, que acabou por me ajudar a criar protocolos de entendimento e mais tarde vir a ser professora ou tutora. Mas foi assim um bocadinho sem... Não foi uma coisa que eu tenha projetado, almejado. Eu acho que foi acontecendo no caminho. E a certa altura tinha imensas pessoas a dizerem: Eva, faz-me tão bem ouvir a forma como tu desconstróis conceitos que
que estão tão complicados e às vezes tão mal entendidos por parte das pessoas. Então eu pensei assim, bom, vou tentar simplificar aquilo que por vezes é complicado de entender. E nesse caminho encontrei-me. Que lindo, que lindo. E olha, eu encontro-me muito contigo nessa questão do pragmatismo e da linguagem simples e de realmente trazer a espiritualidade para um lugar simples, porque a espiritualidade é natural em cada um de nós, não é? E então vou-te trazer uma pergunta que tenho a certeza que muita gente está a fazer lá em casa, que é, então, mas afinal, a mediunidade, toda a gente tem? Toda a gente pode trabalhar? Vou utilizar aqui uma metáfora que eu acho um bocado engraçada e eu sou brincalhona, gosto de levar as coisas com humor, eu acho que o humor é divino e nos ajuda muitas vezes a compreender assuntos que às vezes são um pouco complexos. Então, eu costumo dizer que se nós tivermos duas perninhas, nós conseguimos dar um pontapé de uma bola, pronto. Isso não nos vai propriamente habilitar a sermos o Cristiano Ronaldo, ok? Mas nós podemos efetivamente dar o chute na bola. E mesmo que não tenhamos uma predisposição genética, espiritual, o que é que seja, para termos um dom naquela área, eu acredito que nós podemos desenvolver. Eu acredito que há pessoas que podem ter mais predisposição para determinadas coisas, ok? Mas também acredito que há pessoas que, com empenho e dedicação, também podem alcançar grandes resultados, ok? Então, eu diria que, à semelhança desta metáfora que eu estou a utilizar, também é o entendimento que eu tenho no que diz respeito a estas percepções mais multidimensionais e que entram no campo da mediunidade e de nós termos capacidade de perceber aquilo que está além da 3D, desta realidade física que nós experimentamos com os nossos sentidos físicos, são eles que cognitivamente nos permitem compreender esta realidade. Ou seja, todos nós temos uma glândula pineal na zona central do nosso córtex cerebral que nos permite ter essas percepções. Agora, sim, é possível que hajam pessoas que tenham mais predisposição para terem essas percepções, mas também acredito que se nós sentimos um chamado e temos vontade de nos desenvolvermos a esse nível, ok, então treino, prática, desenvolvimento pessoal, etc., também nos levam a esse caminho. Então, por exemplo, para treinar, são duas coisas diferentes, intuição e mediunidade? Sim. Define-me cada uma delas, para percebermos a diferença. Então, segundo definições, ok, a intuição, o que está no dicionário é conhecimento direto e claro da verdade sem auxílio do raciocínio, ok? Ou seja, é quase um inner knowing, um saber, são aqueles aspectos que nós sabemos e não sabemos porque é que sabemos. Eu posso dizer que um aspecto que eu acho interessante na intuição, por exemplo, da mulher-mãe, e eu li isto numa revista há pouco tempo e achei tipo, fascinante, não fazia puta ideia. Uma mulher, quando engravida e traz uma criança ao mundo, nós ficamos com células da criança no nosso corpo. E essas células vão nos permitir aceder à vibração dos nossos filhos. Portanto, por isso muitas vezes as mães têm tantas intuições com os seus filhos. E sabem quando eles estão bem ou não estão bem. E não é preciso estar na presença deles. Esse é um tipo de intuição que eu acho belíssimo trazer aqui a título apenas de exemplo, porque existem outros tipos de intuição. Claro. Mas a intuição é como se nós acedêssemos a uma verdade e a soubéssemos a um nível profundo, mas não soubéssemos bem a origem ou a fonte de sabermos aquela verdade. Okay? A mediunidade, temos que entender aqui dentro de outro conceito, que é, a definição de mediunidade é, o médium é a pessoa que, em consciência, é o ponto médio entre as duas dimensões, a da fisicalidade e a de quem nos acompanha em espírito. Então é o ponto médio, por isso é que se chama médium. E aqui vou aproveitar esta oportunidade, Inês, para partilhar aqui um pouco a minha visão sobre a mediunidade, porque a primeira experiência de mediunidade que eu tive foi tão overwhelming que eu pensei assim, God, o que é que está a acontecer? Eu preciso perceber este mecanismo porque eu tinha acabado de receber uma cliente minha que já conhecia há algum tempo,
Mas naquele dia eu não lhe consegui, na altura eram cartas, tarot, não era a astrologia, e as minhas mãos param e eu começo a sentir uma pessoa ao meu lado que me diz: para e concentra-te, e as minhas mãos estavam paradas, eu não conseguia mexer nas cartas, começo a olhar para a rapariga e digo: a tua mãe está aqui ao meu lado, ela perdeu uma criança em vida e nunca lhe conseguiu fazer o luto, e aquilo sai-me pela boca, porque eu vi a senhora toda vestida de escuro, com uma criança em luz ao colo, e ela dava-me informações. Então eu dei o nome da senhora, descrevi a casa da senhora, percebi porque é que motivo ela queria contactar com a filha, dei detalhes que eu a certa altura olho para ela e digo assim: olha, eu peço desculpa, mas eu não sei o que é que aconteceu hoje. Uau. E foi assim, eu fui completamente surpreendida. E o que é que aconteceu? Na altura, portanto, por acaso foi na altura que eu estava a fazer televisão e havia uma colega minha que conhecia médiums do Arthur Findlay College. E eu aí disse: ok, está-se a passar aqui qualquer coisa comigo extra, porque eu ainda não tinha experimentado esta situação. E comecei a frequentar um colégio de médiums em Stansted, que é o Arthur Findlay, em que médiuns de todo o mundo se reúnem para trabalhar com a sua mediunidade, trazerem mensagens do espírito, etc. Ou seja, tu ias para... Isso é Inglaterra? Em Stansted, sim, no norte de Londres. E foi incrível, quer dizer, foi e continua a ser, é um colégio que eu recomendo a todas as pessoas que têm mediunidade. Mas o que é que aconteceu? Eu, de tanto investigar sobre esta característica, perceber a pineal, o campo eletromagnético, como é que nós funcionamos telepaticamente, onde é que a informação corre, todos esses campos vibracionais que é por onde a informação corre. Eu, à medida que comecei a investigar, eu comecei a olhar de lado para os meus livros do Allan Kardec, que é um médium muito reconhecido, não é? Que nos deixou um legado incrível, mas comecei a perceber assim: Allan, obrigada pelo teu legado, mas eu acho que está um bocadinho desatualizado. Porque eu comecei a perceber que o ponto médio não era apenas com a dimensão das pessoas que nos acompanham em espírito, mas sim também com a dimensão de energias mais sutis. Por exemplo, guias que nos acompanham. Entidades talvez um bocadinho mais... anjos, arcanjos. Bom, para quem tiver abertura para ouvir, eu acho que é interessante. Eu, por exemplo, eu tive comunicações diretas e digo-te que fiquei dias de seguida a tremer das varas com estas experiências, porque eu não sou batizada, não sou religiosa, e a energia de Cristo entrou em contacto comigo, a energia de Maria também, e de um arcanjo, Rafael neste caso. E a forma como eles entravam em contacto comigo era de tal forma avassaladora que o meu corpo tremia, eu vertia lágrimas de emoção porque me sentia em casa na presença daquelas entidades, daquela vibração. E eu comecei a sentir dentro de mim: ok, eu não sou batizada, não sou religiosa, mas sinto-me uma verdadeira cristã. E durante muito tempo eu tinha vergonha e não me sentia muito à vontade de falar destes temas, porque, sei lá, porque era completamente destravada, louca da vida, e eu disse: meu Deus, o que é que está a acontecer comigo? Eu não escolhi nada disto. Ou melhor, escolhi, eu é que não sabia. Pronto. Então eu comecei a perceber que a mediunidade não era apenas o ponto médio entre as pessoas que cá estão e as que nos acompanham em espírito, e sim o ponto médio entre a terceira dimensão que habitamos e todas as outras. Porque houve outras entidades que comunicaram e que estavam noutras dimensões vibracionais. E então houve um dia muito bonito, eu estava no college com uma tutora que amo de paixão, na presença do meu avô em espírito, e eles dizem-me: Eva, tu tens que ensinar as pessoas. Eu, oh God, chorava, eu, meu Deus, o que é que se está a passar? E os guias diziam-me assim: pois, mas tu não podes ser uma figura espiritual. E eu, o que é que querem dizer com isso? Não podes representar, tu tens que ser Eva. E tens que falar a tua verdade. Não dá para te inspirares no trabalho de outras pessoas, dá para cresceres e aprenderes, mas quando partilhares com o mundo, tens que ser Eva. Porque o teu superpoder é a autenticidade. E eu, oh my God, onde é que eles estão a meter? Porque a minha autenticidade incomoda alguma gente.
E eu, pronto, então vamos lá. Então a minha definição de médium está assim um bocadinho mais, não sei, talvez adaptada ou ajustada às experiências que eu tenho tido. Pai, tu és tão linda. Já me emocionei contigo e com as tuas histórias e as tuas vivências aí com Cristo, porque eu durante muito tempo, isto já é público, porque pelo menos os meus alunos já sabem, durante muito tempo da minha vida tive esse contacto, e quando tu estavas a descrever a sensação que é, para mim é sempre como se viesse uma espada que me cravasse aqui no peito de um lado ao outro, e é tão avassalador que eu não aguento, portanto eu automaticamente chorar. É um chorar de tudo, de amor, de limpeza, de overwhelming, e durante muitos anos tive muita vergonha, porque eu também não sou batizada, porque eu também não sou religiosa, e estava já a trabalhar com pessoas, não é? no âmbito do desenvolvimento pessoal, e sempre tive muito medo. Vou deixar isto aqui hoje novamente, de perder a minha credibilidade, ou das pessoas acharem que eu me estava a achar, de partilhar estas experiências. E foi em 2020, com esta chapadão gigante que levámos todos, que eu recebi mesmo essa quase ordem de obedecer, porque as pessoas precisavam de saber que não existem os escolhidos e de que não existem os especiais. Existem os que escolhem. Os que escolhem abrir o coração e conectar-se com o que surgir e tiver em ressonância. Então, ouvir-te dizer que tu tomaste a decisão e de seres tu própria, né? E de ensinares as pessoas, no fundo as próprias pessoas, a assumirem também o seu lugar, sem se sentirem diminuídas. E isso é um grande serviço, é um grande legado que tu estás a deixar. E eu ainda te chego a dizer que durante uma altura da minha vida eu tive tantas e tão intensas experiências de natureza, eu já nem digo espiritual só, eu digo multidimensional, que eu a certa altura havia uma parte de mim que queria continuar aquela criatura livre, sem compromissos, que viajava, namorava, ia para as festas até de manhã, aquela coisada toda, e de repente não. Eu posso dizer que isso aconteceu-me sobretudo no retorno de Saturno, foi entre os meus 28 e os meus 30 anos, e a sensação que eu tive era de ir na autoestrada a 200 e puxar o travão de mão e dar uma volta a 180 graus e agora ver o que é que vieste de fazer à Terra. E eu, o quê? Espera lá. E então consciência gera responsabilidade. Então eu demorei que tempos do tipo a perceber que havia uma parte maior de mim que sabia muito bem o que é que estava aqui a fazer e que me tinha deixado brincar até aquela altura, e que agora tinha chegado a altura de trabalhar a sério. E eu quis trabalhar a sério, sabes? E então eu acho, não é uma questão de ser escolhida, eu acho é que talvez nós, antes de ingressarmos numa das jornadas, das várias que temos por cá, eu dá-me a sensação que isto é um bocadinho ao nível do SEGA. Nós programamos um bocadinho aquilo que vimos cá fazer, mas ao véu do esquecimento. Claro. E uma das coisas que eu tenho vindo a perceber que a Terra, que este ser vivo maravilhoso que nós habitamos, nos vai e nos terá a trazer já há algum tempo, e tu sabes, porque eu vou falar agora de uma pessoa que é muito especial, que me tem inspirado muito nisto, que é o Matias. E a sensação que eu tive foi, eu vim cá e desta vez a minha proposta foi recordar. Okay? Então, os últimos tempos da minha vida têm sido muito dedicados a eu recordar quem sou antes de cá chegar e então qual o propósito que escolhi vir trazer desta vez este ser vivo maravilhoso chamado Planeta Terra. E então às vezes sinto-me aqui, sim, sinto-me ao serviço da humanidade, mas antes da humanidade eu acho que está o planeta, não me perguntes porquê. E aí comecei um grande processo de responsabilização. E aquelas loucuras que eu fazia antigamente, hoje em dia, por mais que às vezes tenha saudades, já não consigo. A vibração já é outra, sabes? Já estou noutra, pronto.
E... Que lindo. Olha, e tu agora, um dos teus serviços é exatamente ensinares, é exatamente partilhares com as pessoas como é que elas podem iniciar este caminho. Mas o convite que tu fazes é para todas as pessoas que queiram, ou seja, tu tens alunos só para trabalhar mais este músculo da intuição e tens alunos que estão mais inclinados para desenvolverem a sua mediunidade. É assim que funciona? Olha, este curso é aberto a todos, claro que convém já terem idade suficiente para o frequentarem e maturidade alguma. Mas eu acho que eu vou tentar pôr isto de uma forma simplista. Nós temos 5 sentidos que nos permitem cognitivamente entender a realidade que nós experimentamos, não é? Portanto, a audição, a visão, o tato. E temos outros sentidos que nos permitem, então, aceder a informações e compreender uma realidade que está além da física. Então, nos meus cursos, qual é o campo que eu abro às pessoas? Em primeiro lugar, eu gosto de, portanto, desconstruir uma série de conceitos para que as pessoas percebam como é que é este mecanismo. Qual é a função da glândula pineal, qual é a função do eletromagnetismo, portanto, e aí está a minha mente científica, analítica e muito ao serviço. Então, eu numa primeira fase eu contextualizo, então é assim que se processa, ok? Agora vamos experimentar, vamos comer o ananás, como eu costumo dizer, ok? Agora já sabem tudo sobre o ananás, vamos comê-lo, que é para a pessoa ter a experiência, não é? E aí o que é que eu faço? Eu reuni não só exercícios que praticava bastante no college, mas também exercícios de programação neurolinguística, eu sou master em PNL, que sinto que são exercícios que nos ajudam muito a trabalhar com o campo mental, porque na realidade os sentidos psíquicos são clarividência, clareaudiência, todos eles, mas no campo mental. E então, para mim é uma delícia, porque ponho as pessoas tipo de queixo no chão a dizer assim, mas como é que é possível? Eu consigo fazer isto. Exato. E conseguimos praticamente todos. É só uma questão de nos permitirmos ter a experiência. E nesse campo temos que deixar sempre aberto, porque à semelhança, por exemplo, tu podes ser uma pessoa, por exemplo, mais visual, ou mais auditiva, ou mais sensitiva. Há umas submodalidades que nós trazemos que normalmente são os nossos sentidos mais confortáveis, ou de eleição, ok? Também é o mesmo em termos dos sentidos psíquicos. Então o que eu digo às pessoas é assim, isto não é uma competição, somos todos loucos, portanto vamos todos experimentar como é que processamos informação ao nível dos nossos sentidos psíquicos. Então as aulas são eu a contextualizar como é que o mecanismo se dá e depois dar exercícios às pessoas para que elas possam experimentar os seus sentidos psíquicos e depois levam trabalhinhos para casa. Dentro destas aulas, abro um pequeno campo, não é muito grande, é um pequeno campo, para então experimentarmos a parte mais da mediunidade. Porque nós não conseguimos chegar às percepções mediúnicas e multidimensionais sem os sentidos psíquicos. São eles que nos permitem. Portanto, eu trabalho mais os sentidos psíquicos e depois abro um bocadinho de campo. Para quem quer aprofundar. Exatamente. Que maravilha, Eva. Obrigada. Obrigada pelo teu servir. Obrigada pela tua generosidade e pela tua autenticidade, que eu adoro. É a minha parte favorita. Quem conhece bem a Eva sabe o que eu estou a dizer. Eva, obrigada pelo teu contributo. Espero que cheguem até ti várias pessoas novas, curiosos, pessoas que têm mediunidade, mas ainda não tiveram quem os orientasse. A porta está escancarada agora para vocês. Obrigada, minha querida. Obrigada eu. Gratidão. Obrigada, beijo. minha querida. E nós vemos para a semana em mais uma jornada, mais uma viagem. Até já!